Foi um dos piores dias da minha vida aqui em Dublin. De mais preocupação e ansiedade. Outro desafio, William, como que foi chegar aí? Qual que era o seu nível de inglês? Como que foi chegar num país sem falar nada de inglês e se virar? William, quanto que eu gasto para fazer um intercâmbio? Então, pessoal, quando você chega aqui, quais são os trabalhos possíveis para você? Pessoal, meu intercâmbio na Irlanda foi de 6 anos. Vamos falar agora sobre o problema de racismo aqui na Irlanda. E a pergunta é, valeu a pena? E eu falo sem sombra de dúvida. Se fosse para me fazer hoje novamente, com certeza eu... Como foi estudar inglês na Irlanda? Editor, coloca uma foto minha aqui em 2018, quando eu vim para Dublin, na Irlanda, para estudar inglês. Primeira pergunta que vem à mente: por que Irlanda? Por que, William, você foi para a Irlanda estudar inglês? E a resposta é questão financeira. Por quê? Estados Unidos, que é o mais popular, o mais desejado, Inglaterra, Canadá, Austrália, por que não esse lugar? Por que Irlanda? Então, esses outros locais, além do curso ser mais caro, legalmente você não pode trabalhar. A Irlanda, países como Irlanda e Malta, aqui na Europa, são populares por deixar você estudar, fazer o curso de inglês e trabalhar legalmente, documentado. Você pode trabalhar até 20 horas, no verão você pode trabalhar 25 horas, mas essa é a vantagem da Irlanda. E também, para tirar o visto, é muito mais fácil. Você simplesmente chega no país com toda a documentação, com o curso de inglês pago, e você simplesmente entra. Enquanto nesses outros países, você precisa ir para imigração, ir lá na embaixada, passar por toda aquela humilhação lá de uma entrevista para saber se você pode ir ou não. E mesmo assim você pode simplesmente chegar lá e ele falar, não vai. Enquanto países como a Irlanda e a Ilha de Malta é muito mais flexível, é muito mais fácil. Eu cheguei a fazer alguns orçamentos para os Estados Unidos, porém estava fora do meu orçamento na época e também o meu visto já tinha sido negado 2 vezes como turista. Então provavelmente se eu tentasse como curso de inglês não ia aceitar de jeito nenhum. Então por isso que eu vim para a Irlanda. E a pergunta é, como eu falei na foto de 2018, entre 2018 e 2020, eu fiz intercâmbio aqui na Irlanda e estudei inglês. E a pergunta é, valeu a pena? E eu falo sem sombra de dúvida. Se fosse para me fazer hoje novamente, com certeza eu vinha para cá de novo, estudaria, faria tudo exatamente da mesma forma, porque vale muito a pena. E respondendo a pergunta, como foi? Foi simplesmente mágico. Quando eu cheguei, tudo era muito novo. Eu andava igual estou andando aqui agora no centro de Dublin, estou andando no parque Stephen's Green. Enquanto eu vou te contando aqui como foi meu intercâmbio, eu vou mostrar para você também um pouco aqui da cidade. Aqui é um parque, com certeza você vê aí em Dublin, você tem que visitar, que vale muito a pena, é muito bonito. Aqui é a parte de fora e lá é a parte de dentro. E aí, vamos entrar? Agora não, tô querendo pegar um solzinho primeiro. Hoje fazendo 12 graus, bom o sol, isso aqui é um tempo bom. Mas vamos lá, como foi o intercâmbio? Então, quando você chega aqui, é tudo muito novo, né? Tudo é novidade. Um parque é novidade, um ônibus de 2 andares é novidade, tudo é novidade. Quando eu cheguei aqui, eu andava 20, 25 km por dia, só olhando a cidade, só admirando. Tudo muito novo, tudo espetacular. É claro, quando eu cheguei, senti frio. Já cheguei e falei, caraca, nunca senti esse frio na minha vida. Eu sou do Rio de Janeiro, até então eu nunca tinha saído do Brasil, então foi minha primeira vez que eu sentia um frio de verdade. No Rio de Janeiro, 19 graus é frio. Quando eu cheguei aqui, devia estar batendo isso aí, uns 12, 10 graus. E eu falei, caraca, realmente é gelado. Mas tá de boa. E aí já vai ter uma dica, aproveitando esse gancho. Eu não compraria nada no Brasil em questão de roupa. A pergunta que você deve fazer, William, como que foi esse desafio do frio, de sentir frio? E eu falo para até alguns amigos que vêm hoje em dia, eu falo para eles, cara, você só vai sentir frio se você não tiver roupa. Basta você estar preparado para colocar roupa que você não vai sentir frio, entendeu? Você tem que ter roupa, roupa apropriada. E um erro é, às vezes, você trazer roupa do Brasil. Tipo assim, não faz sentido eu trazer roupa do Rio de Janeiro para frio, para passar frio na Irlanda. Não faz sentido.
Na época eu cheguei a comprar casaco, trazer umas roupas, mas se fosse hoje em dia, eu deixaria 90% das minhas roupas lá e teria comprado aqui. Eu cheguei a comprar roupa. Olha que erro. Eu cheguei a comprar algumas roupas para poder vir para cá. Isso aí foi porque eu achava que por ser no euro seria muito mais caro. Mas não. Mesmo você pagando aqui em euro, pagando com real, ainda compensa. Compensa porque é mais barato. Aqui tem a Pennies ou a Primark. Na Irlanda se chama Pennies, mas em outros países da Europa se chama Primark, que é muito barato e tem mais roupa boa de frio. E você vai comprar, vai ser mais barato e vai ser melhor, vai ser a roupa ideal para você não sentir frio, entendeu? Então esse aí foi, quando eu cheguei, um dos meus erros que se fosse comigo hoje eu teria feito era comprar roupa no Brasil. E você colocando roupa, você se vestindo, você não vai sentir frio. Esse desafio do frio aí é tranquilo. Ele vai passar rápido, logo você já não vai se acostumar ou se adaptar, mas você vai aceitar, podemos se dizer. Aqui uma estátua no Stephens Green. Esse hotel ali é muito da hora, vale a pena uma visita para poder ir no bar, tomar um suco. Aqui a galera fazendo turismo. É isso. Isso aqui é Dublin. Outro desafio, William, como que foi chegar aí? Qual que era o seu nível de inglês? Como que foi chegar num país sem falar nada de inglês e se virar? Então, quando eu cheguei aqui, eu vim para fazer curso de inglês, já cheguei com uma escola paga. Na minha época, uma escola de inglês era em torno de 10 a 15 mil reais. Você tem que pagar no Brasil, para quando você chegar aqui, você já está com a escola paga. Na minha época custava 10 a 15 mil reais, eu não sei quanto está custando hoje. Uma escola barata, média ali. Tinha na época escola mais barata do que essa ainda, porém ela tinha muitas reclamações. Então, com certeza vale a pena você dar uma estudada antes, qual escola que você tá fechando ali, porque para não estar dando problema. Tem níveis de escola. Se eu não me engano, na época tinha bronze, prata e ouro. A escola que eu fechei, eu acho que foi 12 mil reais na época, e era uma escola nível prata. Se eu não me engano, que inclusive ficava bem aqui. Na Dawson Street, próximo ao Stephens Green Park. Aí mais turistas conhecendo a cidade. Dublin é uma cidade muito turística. E respondendo a sua pergunta, como que foi se virar? Quando eu cheguei, eu me apresentei à escola de inglês. Eu fiz um teste de nivelamento para saber qual nível que eu começaria a estudar. Existe o nível, na minha época, tô falando isso porque hoje já passou um tempinho, né? Mas na minha época, o beginner, que era o nível 0, se você vier com 0 é o beginner. Depois era o pré-intermediário, depois intermediário, depois o upper, depois o advanced. Eu acho que é esse o nível aí dos cursos de inglês. Quando eu fiz a prova, eu fui pro pré-intermediário, que é um nívelzinho acima do beginner. Por quê? Eu já estudava um pouco de inglês no Brasil. Então quando eu cheguei aqui, eu tinha muito pouca noção, mas tinha uma pequena noção de inglês. E como foi se comunicar aqui? Galera, vou falar pra você que até hoje eu tenho dificuldade para se comunicar aqui às vezes. Porque eu vou colocar aqui um exemplo de um irlandês falando inglês. How are you? What's the crack? Goodbye. Good luck. Awesome. Deadly. Thank you. Cheers. You're welcome. No bother. Sweater. Jumper. My sweater. Me jumper. Então, em irlandês, o sotaque irlandês, ele é bem diferente. As escolas de inglês que eu estudei no Brasil eram inglês americano. William, tem diferença do inglês americano para o britânico? Muito pouco, mas tem. Principalmente o sotaque e algumas ou outras palavras. E como eu estudei, mas eu já não sabia nada. E o pouco que eu sabia ainda era no inglês americano. E aqui na Irlanda falam inglês britânico. Então, tipo assim, eu sofri bastante, sim, um pouco mais, meu irmão. Aí que já tá uma dica. Pra que eu estava aqui? Eu vim pra cá pra estudar inglês, pra aprender inglês. Então, quando você sai da sua zona de conforto, que você tem esse desafio, meu irmão, você é obrigado, você tá fora da sua zona de conforto. O seu cérebro tá tipo assim, caraca, mano, que merda você fez, velho? Vamos ter que ficar pensando aqui o tempo inteiro pra poder te ajudar. Então, tipo assim, acaba que você tá pensando em inglês o tempo inteiro, entendeu? Você acorda, sei lá, alguém bate na porta.
seu cérebro automaticamente, cara, vou ter que falar inglês com um cara que tá batendo na porta ali. Então você tá o tempo inteiro pensando em inglês. Então, como eu falei, que com certeza eu faria de novo, inclusive eu vou dar uma dica agora, outra dica pra vocês, pessoal. São várias dicas de ouro aí. Inclusive, pô, deixa o like aí, porque não é possível, né? Esse monte de dica de ouro aí, você não dá uma moralzinha. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria gastado menos dinheiro com um curso de inglês no Brasil e teria juntado essa grana para fazer o intercâmbio. Galera, eu arrisco a dizer que se eu não tivesse vindo para a Irlanda fazer intercâmbio, talvez jamais eu aprenderia inglês. Porque mesmo que eu pagasse um curso top, fosse pro curso de inglês ali, eu não acredito que eu teria conseguido aprender finalmente a falar inglês se eu estivesse morando no Brasil, não. Porque é simples. Eu aqui, por exemplo, eu aprendi muito mais fora da escola do que dentro da própria escola, entendeu? Então, por isso que no Brasil, você, tipo, vamos supor, por exemplo, tinha uma época que eu estudava terça e quinta-feira. Eu acho que era 1 hora ou 1 horinha só, e meia. Ah, tem que estudar em casa, tem que fazer seu papel. Eu nem gosto de citar as escolas que eu estudei, porque eu não acho também que era culpa deles. Eu tinha material, eu poderia fazer meu trabalho de casa e eu fazia muito pouco. Por quê? Porque tem sua correria, tem outras coisas para fazer. Vamos entrar no parque aqui. Aqui é a entrada. Você tem seu trabalho, você tem suas coisas para fazer, então acaba ficando inviável você pegar e conseguir estudar inglês no Brasil. Tem pessoas que conseguem estudar inglês no Brasil e aprender? Com certeza, tem muita gente. Porém, a maioria que vocês podem perceber, ou começou novo, quando criança, que aí faz total diferença no jogo. Se você começar a estudar inglês quando criança, é totalmente diferente do que você começar quando você estudar quando você está mais velho. Ou a pessoa é muito dedicada. Eu não tenho acesso aos números, mas sei lá, eu arrisco aí, cara, que menos de 10% das pessoas no Brasil que falam inglês hoje, elas aprenderam a falar inglês depois dos 20 anos de idade, sem fazer intercâmbio. Isso é comprovado cientificamente que crianças conseguem absorver melhor outra língua. Quando você fica mais velho, então já é mais difícil. Então, com certeza, se eu não tivesse saído do Brasil para poder fazer intercâmbio, provavelmente eu nunca ia aprender inglês nunca ia aprender a falar inglês igual aprendi hoje, entendeu? Então, fica aí uma grande recomendação. Se você está pensando em fazer um curso de inglês, mas talvez você consiga fazer um intercâmbio, é melhor você estudar em casa, gastar menos para poder você investir no seu intercâmbio. William, quanto que eu gasto para fazer um intercâmbio? Então, pessoal, você pode botar um comentário aqui, talvez eu faça um vídeo de cada local aqui na Irlanda, quanto que custa. Só que essa pesquisa você precisa fazer, você precisa entrar em contato com uma agência, você precisa ver na internet, porque esse preço muda o tempo inteiro. Na minha época, para poder entrar aqui na Irlanda, eu precisava de 3.000 euros. Hoje, em 2026, que eu estou gravando esse vídeo, já subiu para 6.600 euros. Então as coisas mudam. Eu não sei quanto está uma escola hoje. Eu falei anteriormente que na minha época custava entre 10 a 15 mil, tinha escola até de 20 mil reais. Mas eu não sei quanto está custando hoje. Mas esse vídeo aqui é no geral, para falar como que foi sair do Brasil para estudar inglês. Mas independente do valor que seja, falo para você, pessoal, vale muito a pena. Isso faz total diferença na sua vida. Total. Não me arrependo, ao contrário. Na verdade, meu sentimento era, por que eu não saí do Brasil antes? Por que eu fiquei gastando dinheiro com carro, gastando dinheiro com outras coisas, sendo que eu sempre tive vontade de sair do Brasil para poder estudar inglês, para poder conhecer outros países também. E eu acabei procrastinando por muito tempo, porque era para ter feito isso muito antes. Esse aí é o único arrependimento que eu tenho. E vamos lá, mais detalhes de como foi estudar inglês aqui. Então, pessoal, cheguei aqui, como eu falei, tudo muito novo. Eu lembro que eu vim aqui pro parque aqui, cara, com uma galera, para poder estudar inglês. A gente saía da escola e depois vinha pro parque e estudar inglês de novo, conversar o que teve. Pô, todo mundo é outra parada. No Brasil, a galera tudo cansada, já gente querendo desistir. Aqui não, aqui você pega a galera, todo mundo motivado, querendo estudar. A galera, todo mundo na mesma situação que você também, acabou de chegar e tal. Porém, vou falar aí já mais sobre mim, realidade. Eu queria muito estudar inglês, com certeza.
queria estudar, queria focar, queria vir estudar antes da escola, depois da escola, focar 100% em aprender inglês. Porém, pessoal, eu era ferrado no Brasil, muito ferrado. Quando você imaginar ferrado, eu era mais ferrado do que isso. Então, para chegar aqui na Irlanda, eu tive que fazer empréstimo no banco e estourar cartão de crédito. Se não fosse dessa forma, eu não teria vindo. Eu não tenho família, não tive ninguém para poder me ajudar financeiramente, nem para emprestar dinheiro. O único que emprestou dinheiro com juros altíssimos foi o banco. Então, na época, eu precisava de 3 mil euros como comprovação para poder entrar no país. O curso de inglês pago, que custou cerca de 12 mil reais. Precisa de uma acomodação, 2 semanas. Vocês têm que chegar aqui na imigração com 2 semanas de acomodação agendada, 2 semanas de acomodação paga e um seguro saúde, que na minha época, se eu não me engano, foi 100 euros. Ele vale durante 1 ano. Então, juntando toda essa grana, eu não tinha essa grana toda, mas eu queria muito fazer intercâmbio. Só que para poder incrementar e eu conseguir vir para a Irlanda, eu precisei fazer um empréstimo e usar o cartão de crédito, principalmente para comprar passagem aérea e para poder ter as despesas aqui, entendeu? Olha que lugar bonito. O cara tá jogando pão aí. Isso aqui são os cachorros de rua da Irlanda. Eles reviram lixo, fazem uma bagunça danada na cidade. Se você demole com o sanduíche na rua, eles vão vir e vão pegar da sua mão. Aqui não pode cachorro de rua, mas tem esses rapazinhos aí, ó, pra poder revirar lixo e fazer bagunça na cidade. Então, pessoal, continuando. Eu cheguei aqui financeiramente apertado. Então, embora eu gostaria muito de focar só no curso de inglês, eu não conseguia porque eu ficava pensando, mano, daqui a 20 dias eu tenho que começar a pagar empréstimo, tenho que começar a pagar cartão de crédito. E aí, quanto tempo que eu sobrevivo aqui? Eu lembro até que eu fazia os cálculos na época. Quanto tempo eu consigo sobreviver aqui na Irlanda? Viver aqui, pagar aluguel, as paradas. Tipo assim, era pouco, então isso me deixava muito preocupado. Então, eu ficava pensando o tempo inteiro em que eu poderia trabalhar para poder começar o dinheiro a entrar, né? Não só o dinheiro sair. Então vamos lá. Quando você chega aqui, quais são os trabalhos possíveis para você? Na época as opções que tinham para mim era segurança, trabalhar de ajudante de cozinha, lavando louça, lavando prato, trabalhar como limpando casa, fazendo faxina, ou trabalhar como delivery, motoboy. Essas eram as opções que a galera falava que praticamente eu tinha. Aí eu falei, pô, vou como segurança, vou trabalhar de segurança, até porque eu já fui militar, já fiz segurança, então vou trabalhar de segurança. Desses 4 que eu falei, o que eu tinha mais experiência disparado era segurança. Falei, opa, vou atrás para fazer segurança. Fui atrás para ver como que era. Aqui precisa de uma licença para você ser segurança. Aí eu fui atrás de um curso para poder fazer, porém eles falaram, ó, você tem que ter um nível de inglês bacana para poder fazer, porque a aula em inglês, a prova em inglês é tudo em inglês. O que acontece? Hoje em dia tá muito mais fácil, porque já veio o brasileiro, já passou ali um pro outro, mais ou menos o macete, o bizu, então se fosse hoje em dia, ficaria mais fácil. Porém, eu não conheci ninguém. Eu cheguei aqui na Irlanda, eu vim pra Irlanda, sem conhecer ninguém, não conheci ninguém, para poder pegar e me dar um pulo do gato. Então eu acabei descartando essa possibilidade de trabalhar de segurança, porque falei, mano, eu vou pagar o curso, e você paga o curso, aí no final faz uma prova. Se você não fizer a prova, você perdeu seu dinheiro. E eu tava pensando o tempo inteiro em dinheiro, não podia simplesmente entrar num curso, que meu nível de inglês talvez não ia deixar eu passar na prova. Aí eu falei, pô, descartei essa possibilidade. Trabalhar lavando prato ajudante de cozinha. Eu sou todo estabanado, já pensava, mano, vou quebrar um caso de prato lá, quebrar um caso de copo, isso vai acabar dando errado. Mas também se tiver que encarar, não tem problema não. Outra possibilidade, trabalhar fazendo cleaning, limpeza. E eu também não tenho muito jeito pra isso não. Aí, outra possibilidade, trabalhar de motoboy. Falei, pô, trabalhar de motoboy, eu sei andar de moto. Eu andei de moto minha vida inteira sem andar de moto. Aí peguei, comecei a parar uns caras na rua. Hoje em dia tem muito brasileiro, mas na época de 2018 tinha muito menos. Então comecei a parar uns caras, comecei a buscar umas informações,
Vi como é que era a situação para ter uma moto. Aí é uma parada engraçada. Eu fui na oficina de brasileiro. Aí cheguei lá e falei, a moto lá era mais cara do que se eu fosse comprar na rua. Porém, ele dava uma garantia de 3 meses. E eu pensava, pô, eu não posso comprar uma moto, a moto estragar e ferrou. Não, tipo assim, não posso cometer erro. O cara me deu uma garantia de 3 meses. Aí eu falei assim, cara, eu quero comprar uma moto 100% para eu poder trabalhar. Meu medo é, se eu comprar uma moto e não arrumar emprego, o que eu faço? Aí o cara falou pra mim, cara, isso é impossível de acontecer. E realmente eu falo pra vocês, pessoal, é quase impossível isso acontecer. A mentalidade no Brasil é que não tem trabalho, né? E aqui na Irlanda é o oposto. Aqui é crise de falta de pessoas para trabalhar. E você não acredita, né? Você vê que essa mentalidade aqui de, pô, será que eu vou conseguir um emprego? Aí depois que você tá aqui, você fica sabendo que, tipo assim, as empresas, os lugares têm dificuldade de arrumar gente para trabalhar. Aí ele falou pra mim assim, se você comprar a moto aí e em 2 semanas você não arrumar um trabalho, eu arrumar ou você mesmo arrumar, qualquer, se você não arrumar um trabalho, você pode voltar aqui que a gente desfaz o negócio. Eu falei, rapaz, gostei do desafio, beleza, fui lá, comprei a moto. Só que na época, pessoal, até contar uma parada assim, foi um dos piores dias da minha vida aqui em Dublin. De mais preocupação e ansiedade. Eu não tenho problema de ansiedade nem nada disso, mas beleza, eu fui lá, comprei a moto, aí tava tudo calculado já, né? Comprar a moto, capacete, os equipamentos, as paradas, tinha que pagar o aluguel da casa, tinha que pagar um depósito de uma casa que eu ia morar, tinha que pagar tudo, pagar visto, paguei tudo. Tava tudo tranquilo. E nos meus cálculos, ia sobrar ali 800, 900 euros pra mim poder ir trabalhar e tocar minha vida aqui em Dublin. Beleza. Quando eu fui buscar a moto, o cara chegou pra mim e falou assim, e aí, fez o seguro? Aí eu, seguro? Não, mano, fez seguro não. Eu tô na Europa também. Fez seguro pra quê? Porque a mentalidade no Brasil é seguro pra roubo, né? Aí ele falou, não, cara, aqui na Europa é obrigado a você fazer um seguro. Aí eu falei, como assim obrigado a fazer o seguro? É, mano. Se você estiver andando na rua aí sem seguro, a polícia vai parar e vai prender sua moto. Eu falei, quê? Essa eu não tava sabendo. Quanto que custa o seguro? Aí na época, é que eu falo, eu não conhecia ninguém, tinha muito pouca informação. Mas eu acho que na época, eu já conseguiria parcelar em 12 vezes o seguro. Só que como eu falei, eu não tinha informação e eu queria trabalhar o quanto antes. Aí eu fui lá e contratei um seguro anual, que custou entre 680, quase 700 euros. Só sei que meu irmão pensa num cara que... Eu fiquei com 100 euros, isso foi tudo que eu tinha. Na minha vida, tudo que eu tinha era 100 euros, eu não tinha mais nada. Eu tinha investido meu dinheiro todo na moto, na casa pra morar, em tudo. E acabou que o meu dinheiro foi todo embora, meu irmão. Aqui, ó, eu estudava bem, vou passar lá. Vou passar ali onde eu estudava. E eu fiquei assim, meu irmão, o que eu tô fazendo? Eu cheguei num país que eu não conheço ninguém, não conheço nada, do outro lado do mundo. Se eu ligar pra pedir ajuda e a galera lá fazer uma vaquinha, não vai ter dinheiro nem pra me voltar pra casa. Cara, fiquei muito preocupado. Eu lembro que nesse dia eu não consegui nem dormir, cara. De tão preocupado que eu fiquei. Às vezes a galera fala assim, pô, o cara tá lá do outro lado do mundo, tá de boa. Que nada, meu irmão. Muita correria, muito sacrifício e muitos apuros também. Vou te falar assim, o medo é normal do ser humano. Muitas pessoas às vezes até falavam pra mim, William, você não tem medo, você foi lá pro outro lado do mundo estudar inglês, sem conhecer nada, sem ninguém, pegou empréstimo, você não tem medo. E eu falo, negativo, eu tenho medo sim, só que a diferença é que eu vou com medo mesmo, irmão. E até fica uma dica, talvez você tá assistindo aí, você tá pensando em fazer um intercâmbio e tem medo, não espera passar o medo não, porque provavelmente esse medo aí nunca vai passar. A ideia é, vai com medo mesmo, você mesmo com medo, você faz com medo. Aqui, essa aí foi a primeira escola que eu estudei. Nem sei o que é hoje ali. Foi nesse prédio aqui, ó. Depois de 2 ou 3 meses eu estudando nessa escola de inglês que era aqui, ela faliu. A escola faliu. Simplesmente chegou. Não, a escola vai fechar amanhã. E é isso. Muitos turistas na cidade. Como assim, mano? O que você tá falando? A escola faliu? Faliu, mano. A escola fechou. Simplesmente chegaram e falaram, o dono do prédio está pedindo um prédio e a escola faliu. E agora? Aí na época, existe um seguro para caso isso aconteça, o estudante não fique desamparado. Então, teve um probleminha, né, até achar outra escola. Depois que a escola que eu estudava faliu e ficava bem ali, a gente foi transferido para outra escola. Tudo por conta deles mesmo. Eles só pegaram e comunicaram. Agora vocês têm uma nova escola, vai estudar lá. É turbulento, foi turbulento, não foi bom não, a experiência foi muito ruim. Inclusive eu tive alguns problemas lá na transferência. Mas enfim,
para concluir a parte financeira, eu fiquei com muita ansiedade, com muito medo de dar merda, porque se desse merda, era uma merda muito grande. Basicamente, eu dei um segundo all-in. Se você não está familiar com a expressão all-in, significa tudo ou nada. Eu fiz tudo ou nada no Brasil para poder vir fazer meu intercâmbio. E depois de estar aqui no meu intercâmbio, eu sem querer fiz um tudo ou nada, um all-in, para poder trabalhar como delivery. Sem querer, não estava no plano. Eu não faria esse all-in se dependesse de mim. Se eu soubesse que eu ia gastar meu dinheiro todo com moto, seguro e etc., eu não teria feito. Mas acabou que eu fui obrigado, acabei entrando nessa e não tinha como sair. Aí depois que eu entrei já era. Depois que entra não tem outra opção. Eu já tava num ponto aí que eu já tinha comprado a moto. Então tipo assim, agora tem que fazer o seguro. Fiz o seguro e graças a Deus deu tudo certo. Porque aí tem uma parada, pessoal, vou falar pra vocês. A Irlanda é um país muito próspero. Eu cheguei aqui, gastei toda a minha grana, investindo na moto, etc. Porém, depois de 3 meses, eu já tava viajando. Tipo assim, foi muito rápido para poder eu recuperar meu investimento. Eu trabalhava muito mesmo, 70 horas na semana. Mas eu recuperei meu investimento, assim, em tempo recorde também. Porque 3 meses depois, eu já estava financeiramente estabilizado e viajando, fazendo o Eurotrip. Inclusive, nesse canal aqui você vai acompanhar muitas viagens desse monte de países que eu já conheci aqui na Europa, na Ásia e em outros locais. Pessoal, meu intercâmbio na Irlanda foi de 6 anos. Isso mesmo, você ouviu, 6 anos. Nesse vídeo, eu estou apenas falando de como foi estudar inglês aqui em Dublin, na Irlanda, entre 2018 a 2020. Porém, após concluir os cursos de inglês e sair do nível pré-intermediário ao avançado, eu iniciei a faculdade e concluí. Inclusive, editor, coloco aqui uma foto no dia da minha formatura ao lado da minha linda esposa e da minha querida mãe. Então, se você quiser que eu grave um vídeo falando como foi fazer faculdade aqui na Irlanda, deixa aqui no comentário que, dependendo da quantidade de pessoas que se interessar, eu gravo esse vídeo. Beleza? Curte, se inscreva no canal e é isso. Te vejo aqui. William, quanto custa fazer um intercâmbio? Então, galera, vamos fazer os cálculos aqui junto. 300 euros para você pagar o seu visto. Entre 10 a 20 mil a escola de inglês. Eu não vou poder te dar o valor preciso, porque você vai precisar decidir o que você quer estudar, aonde você quer estudar. Então o valor vai custar entre 10 a 20 mil reais. Quando chegar aqui para poder pagar seu visto, você vai precisar de 300 euros. Porém, isso pode subir a qualquer momento, o valor pode mudar. Para entrar no país, você precisa de uma comprovação financeira de 6.600 euros hoje. Porém, isso também pode aumentar, também como pode diminuir. Você precisa de um seguro saúde, que custa em torno de 100 euros por ano. Você precisa ter 1 semana de acomodação. Na minha época eu fechei 2, mas você precisa de pelo menos 1 semana, 1 ou 2 semanas de acomodação. Já é pré-agendada antes de você entrar aqui, porque não é para você chegar aqui e dormir na rua. Ninguém quer que você chegue aqui e durma na rua. Não sei se eu estou esquecendo algo, mas deixa aqui nos comentários que talvez eu possa fazer um vídeo falando como que eu fiz financeiramente, quais foram a minha estratégia para poder chegar no valor e depois de chegar nesse valor conseguir pegar o empréstimo, porque o empréstimo que eu peguei no banco não pagou meu curso inteiro. Ele foi equivalente a uma parte para poder chegar. Para chegar eu precisei fazer um empréstimo, porém só com o empréstimo não, com certeza não viria. Eu posso dizer estratégias, investimentos que eu fiz no Brasil, como eu afastei o dinheiro de mim. Eu esqueci, pessoal. Por incrível que pareça, eu esqueci que eu tinha o dinheiro. Eu peguei o dinheiro do intercâmbio e afastei ele de mim. Coloquei ele bem longe, investido, de forma que eu não consegui tirar ele fácil. E eu falei para mim mesmo, eu só mexo nesse dinheiro quando for para poder fazer o intercâmbio. Eu não vou gastar esse dinheiro com mais nada. Eu ficava sem dinheiro nenhum. Eu esqueci que eu tinha dinheiro, porque eu falei, meu irmão, no meu sonho, eu não vou mexer não. Se esse é meu sonho, então vai ficar parado aí, bem distante de mim. William, eu não quero ir para a Irlanda, porque a Irlanda tem muito brasileiro. Como que eu vou aprender inglês com esse monte de brasileiro aí em Dublin? Então, pessoal, eu às vezes encontro uma galera aqui
que eles até reclamam. Pô, a escola que eu estudo não é muito boa, que eu não tô aprendendo inglês. E eu vou falar pra vocês, pessoal, experiência própria. O inglês que eu aprendi foi mais fora da escola do que dentro da escola. Claro que na escola você aprende a conjugar verbos, você aprende mais sobre gramática, etc. Com certeza, eu posso dizer que a escola sozinho, ela não funciona. E também se você não fizer a escola, ela não funciona também. Então tem que estar os dois alinhados. Você estudar e também fora da escola você fazer a sua parte. Se você, quando não está na escola, você só fica rodeado de brasileiro, só falando português, não vai te ajudar muito. Então, tem muito brasileiro aqui em Dublin? Com certeza tem muito brasileiro em Dublin. Porém, pessoal, Dublin é capital da Irlanda. Você não vai me dizer que aqui vai predominar brasileiro. Tem gente do mundo inteiro aqui. Gente do mundo inteiro. Você está em outro país. Então, às vezes a galera fala assim, eu só vou em rolê de brasileiro. Então, pô, você está indo em rolê de brasileiro por quê? Porque eu não tenho confiança de ir em outros rolês, de fazer outras coisas com outras pessoas. Meu irmão, tenta, tá ligado? Tenta. E outra dica também importante é você viajar. Pô, viajar, meu irmão, abre muita cabeça, evolui muito seu inglês. Aqui na Irlanda aí tá uma grande diferença, que aqui pra mim a Irlanda é melhor do que até esses outros países, por exemplo, Canadá ou Estados Unidos, que aqui você tá na Europa, são vários países de línguas diferentes, que também se esforçam para estar, por exemplo, você vai para a França, o francês não é todo mundo que fala inglês. E mesmo aquele que fala inglês, eles não nasceram falando inglês, eles falam francês. Então, quando eles vão se comunicar com vocês, com a gente, eles têm a empatia, porque eles também estão na mesma situação. O espanhol, o português, o italiano. Então, isso aqui na Europa, além de você aprender o inglês, você também fica muito rico culturalmente, que você vai conhecer gente do mundo inteiro aqui, entendeu? Então, não enche a cabeça que aqui tem muito brasileiro, realmente tem. É bem menos do que até você imagina, porque a galera fica só na bolha do Brasil e fala, poxa, o mundo é o Brasil, aqui na Irlanda. Mas não é, pô, só você sair da bolha, entendeu? Você tem que fazer outras coisas para poder sair dessa bolha. E se você sair dessa bolha, com certeza você vai conseguir evoluir e soltar mais o seu inglês, entendeu? Você vai conseguir evoluir muito mais. William, fiquei sabendo aqui que Dublin tem muito problema de acomodação. É difícil achar local para ficar. Então não vale a pena, não quero ir mais para aí. Pessoal, realmente é um problema aqui. Não é fácil achar um local. Mesmo você tendo dinheiro, não é fácil você achar um local para ficar. Porém, pessoal, por que acontece isso? Porque tem muita gente. E por que tem muita gente? Porque tem muita oportunidade. Então, o problema, a oportunidade, ele está atrás do problema, entendeu? Então, eu lembro na época, algumas pessoas falavam, pô, vai para Limerick, vai para Cork, vai para Galway, que são cidades mais tranquilas, tem menos brasileiro, cidade mais afastada. Mas eu perguntei, por que todo mundo quer ir para Dublin? Porque Dublin fica tudo, é a capital, é onde tudo acontece. Então, se lá é onde tudo acontece, se lá é onde tem todas as oportunidades, por que eu vou me afastar de lá? Entendeu? Então por isso que na época eu vim para Dublin, mesmo tendo opções de outras cidades para ir. Eu vim para cá, que é onde tudo acontece, onde tem mais problemas, tem mais violência. Ele é violência, quem sabendo que tem uns naná aí, que gosta de atacar brasileiro. Naná, eles se atacam entre eles mesmos. Basta você acompanhar a notícia aqui da Irlanda, que você vê esses animais se matando. Mas a galera fica sabendo quando ele acontece atacar um brasileiro. Por exemplo, o delivery. Por que o delivery é mais atacado? Quantas motos você viu nesse vídeo passando? Você viu muito pouco ou nada. Já o delivery tá de moto, então tem mais delivery do que civil irlandês. E o cara ele não rouba a moto baseado na sua nacionalidade. Ele vê uma moto ali e rouba, entendeu? E questão de violência, ataque na rua, é lógico que sim. Vamos falar agora sobre o problema de racismo aqui na Irlanda. A Irlanda, sim, a Europa toda, podemos dizer, está passando um momento aí que cresceu muito o racismo. E não é questão de vitimismo, é pura realidade. Mas, meu irmão, tu vai se apegar a isso não, pô. Ignora. Não pode se apegar a problema não. Se apega a oportunidade de solução. Ignora, fica ligado onde você possa, lugares que você possa estar evitando. Mas, tirando isso, é tranquilo. Eu já tive problemas aqui. O vídeo não é sobre isso. Mas não se apega a isso não, pô. Relaxa
é muito menor, porque às vezes o pessoal vê a notícia, a galera quer viralizar, quer mostrar o que aconteceu, aí fica compartilhando, é aquela parada, notícia ruim, corre rápido, né? É a mesma questão do avião, por exemplo, quando tem um probleminha, você já vê em todas as notícias. Então é mais por causa disso, não tô falando que não tem problema sim, porém, ignora, e é isso. É probleminha que tem, todo lugar tem seus problemas, mas não tem nem comparação, eu sou do Rio de Janeiro, né, meu irmão? É que eu vou chegar aqui e vou falar que vou reclamar de violência? Não faz nem sentido, né? William, você recomenda alguma escola, alguma agência de intercâmbio? E eu falo que não. Embora eu conheça várias escolas, várias agências, eu não recomendo. Por que não recomendo? Porque precisa tomar cuidado, pessoal. E já fica aí, tome muito cuidado com isso ao fechar um curso de inglês. Por várias vezes, teve escolas que fecharam e agências de intercâmbios que fecharam. Se a escola fechar, igual no meu caso, eu estudava lá e a escola fechou, existe um seguro lá do governo que te manda para outra escola, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se a agência falir, ferrou, pessoal. Eles vão falir com o seu dinheiro e isso já aconteceu várias vezes. Basta você pesquisar agência de intercâmbio da Irlanda que faliram. Por quê? Qual que é a estratégia do pessoal? Que isso é a galera golpista. Eles fazem o quê? Eles sabem que brasileiro já tem a cultura de pagar tudo parcelado. Aí fala assim, vem pagar aqui em 10 vezes, 12 vezes, 32 vezes. Aí o cara vai pagando. Quando você tá pagando, esse dinheiro tá indo pra conta da agência de intercâmbio. Não tá indo pra escola, entendeu? As escolas aqui na Irlanda, elas só aceitam pagamento à vista, não tem parcelado. Aqui na Irlanda nada é parcelado, ele nem sabe o que é isso. Fala parcelado, o que é isso? Isso é cultura de brasileiro. Então, a agência lá, brasileira, tá recebendo o seu parcelado, porém ela não tá repassando para a escola esse dinheiro. E se a agência falir, ela vai falir com o seu dinheiro, ela não vai te devolver essa grana. Existem vários casos. Todo ano tem várias agências às vezes renomadas, que falam assim, não, essa agência aqui tem nome, a agência é grande, essa agência aqui vai dar certo, vai dar bom. Não confie, pessoal. Tome muito cuidado. Em vez de você pagar 12 vezes para uma agência, pega 12 vezes e investe esse dinheiro em renda fixa, renda variável no Brasil. Renda fixa no Brasil paga muito bem. Guarda esse dinheiro lá que você ainda vai ganhar juros. E depois de 12 meses, você paga à vista. Aí você pagando à vista, a chance da escola falir e sumir com seu dinheiro é bem menor. Porque, por exemplo, você pode até pagar, tem casos que você consegue pagar direto à escola. Mas se você pagar pela agência, você vai pagar a agência e já vai falar, cadê o comprovante, cadê o comprovante? É 2 dias, 1, 2, 3, cadê o comprovante, cadê o comprovante? Pegou o comprovante, opa, a escola tá paga, tudo certo. Agora, vou deixar ali meu dinheiro ali com a agência ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pessoal, como vocês podem ver, eu não sou patrocinado por nenhuma agência. E mesmo que apareça uma agência para me patrocinar, eu vou pensar 1000 vezes antes de fechar uma parceria com eles. Porque teve vários casos aqui na Irlanda de agências que faliram, inclusive deixaram a galera que indicou na mão, na merda também, entendeu? Então, a minha recomendação é essa. Você não pague parcelado uma agência, não pague com 6 meses, 5 meses de antecedência. Quando você tiver o dinheiro na mão, você vai lá, paga à vista para poder pegar a sua carta da escola paga. Muito cuidado com isso, pessoal. Infelizmente, eu já tive amigo de escola, eu tinha um amigo que estava comigo no curso de inglês e ele estava pagando o curso da esposa dele. Finalmente ele estava conseguindo fazer uma graninha aqui e ele estava trazendo a esposa para poder fazer curso de inglês aqui na Irlanda também. E eu lembro ele na sala de aula, cara, quando ele pegou o celular assim, ele falou, cara, não acredito, essa agência é a agência que tá trazendo a minha esposa, e minha esposa tá vindo pra cá daqui a 2 semanas. E ele tomou o golpe, cara, ele perdeu o dinheiro todinho pra agência. Então, tipo assim, infelizmente, teve agência aqui gigante, que você falava assim, nossa, a agência aí não vai falir, e faliu, e pegou o dinheiro da galera. Então, pessoal, tome muito cuidado com isso. Não paguem parcelado sua agência. Não paguem parcelado a agência de intercâmbio. Porque não existe garantia nenhuma que se a agência falir, eles vão devolver seu dinheiro. Não tem essa garantia, não existe, entendeu? Se você caiu em um golpe, ou conhece alguém que caiu em um golpe e conseguiu reverter, porque até hoje eu nunca ouvi ninguém que conseguiu reverter. Todo mundo simplesmente perdeu dinheiro. Tem reportagem aí da Globo, no Brasil, falando sobre pessoas que aconteceram isso, entendeu?
Então, a maioria dos vídeos que eu vejo da galera falando sobre curso de inglês aqui na Irlanda, outros lugares também, eles chegam no final e falam, ah, tem essa agência aqui que é boa, sei o quê, que eles estão sendo patrocinados. E beleza, tá tudo ok, não tô criticando. Só que tomem cuidado, porque se der merda, infelizmente esse influencer ele não vai poder fazer nada por você, entendeu? William, eu tô fechando meu curso de inglês, aonde que eu devo morar? Tem que ver a oportunidade, entendeu? Eu já morei em vários lugares em Dublin. Dublin 8, Dublin 5, Dublin 7. Você vai de acordo com a oportunidade. Não tem muito o que escolher, não. Tem algumas áreas chatas que é bom evitar. Finglas, Ballymun, Tala depende do local também. Esses bairros, ele tem umas áreas específicas que são ruins. Mas tem também área boa nesses bairros. Então, tipo assim, não tem como falar pra você, ó, esse bairro aqui não vai que é furado. Depende. Aqui tem um mix muito grande, né? Igual, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que tem um complexo assim, que é gigante. E você não consegue meio que se afastar ali de alguns problemas, entendeu? Tem que analisar direitinho. Essas perguntas mais específicas, pessoal, deixa aqui no comentário. Mas também tem muito grupo de WhatsApp. E lá a galera pode responder melhor pra vocês. Beleza? Quanto mais informação, melhor. Entre nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, faça amizade com pessoas que já estão aqui perguntando por informações. E é isso. E se inscreva nesse canal aqui e me diz aqui nos comentários se vocês querem mais conteúdo como esse, beleza? Galera, me ajudem a criar vídeos melhores. Escreva aqui no comentário qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta e me diz se querem ver mais conteúdo para poder me ajudar nesse canal aqui, beleza? Tamo junto. Sozinho eu não consigo fazer esse canal evoluir não, preciso da ajuda de vocês, beleza? Vamos juntos levantar esse canal aqui e mostrar o mundo como ele é. Só se vive uma vez. Viva o mundo. Esse é meu canal, tamo junto. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought